Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, bem-vinda, Kátia, Sandro, Liris, Edson, muito obrigada por estarem aqui comigo e por escolherem compartilhar esta hora de vocês comigo neste sábado de manhã. Geralmente eu costumo trazer um assunto no sábado para alimentar a nossa alma, não só o nosso cérebro com informações que serão úteis, mas eu garanto que nessa conversa de hoje vocês vão alimentar o corpo todo, inclusive a alma. Nós vamos conversar com a Flávia Mendonça, psicoterapeuta, uma mulher fantástica, e eu tenho certeza que vocês poderão sair desta hora que vamos compartilhar muito melhor do que estamos começando. Sabe por quê? A gente vai falar de meditação, mas meditação de forma muito prática e com os chakras. É por isso que hoje eu coloquei aqui no meu cenário esse tecido que representa as cores dos chakras, para que durante a explicação e a dinâmica que a Flávia vai fazer conosco, a gente possa visualizar as cores dos chakras, mas aí ela vai te explicar bem direitinho, com mais detalhes. Eu já vou dividir tela aqui com a Flávia para essa nossa hora neste sábado, essa hora que nós vamos viver juntos. Enquanto a Flávia entra, olha ela aí. Olá, Bom dia. olá, bom dia a todos, bom dia Isa, muito obrigada por estar aqui, gratidão por poder viver esse momento com vocês. É um prazer estar nesse sábado geladinho, proporcionando esse momento para vocês junto com a Isa. Ai, que linda. Gente, a Flávia é uma pessoa muito especial. Eu já quero fazer aqui um agradecimento público, porque quando você tem a ideia de escrever um livro, muitas pessoas fazem parte desse processo. Muitas pessoas fazem parte da sua vida, e ninguém faz nada sozinho. Mas eu quero agradecer especialmente você, Flávia, porque você sabe que há pouco mais de 2 anos foi você que me despertou para a real missão desse livro, que eu lancei essa semana, chamado Dá um Tempo. Então, sinta a minha gratidão eterna por ter me ajudado a chegar até aqui. Ó, tá aqui É comigo, já muito. olhei, lindo, maravilhoso. E nele eu proponho ferramentas, dicas úteis para a preservação da vida. E uma delas é esse momento em que nós podemos nos dar para prestar atenção à respiração, não é? Exatamente, Isa. Esse momento, especialmente esse momento tão diferente que a gente tem vivido, é muito importante que a gente olhe para a nossa respiração, porque respiração é vida, né? Então, o quanto mais a gente estiver atento ao nosso respirar, à nossa presença efetiva no aqui e agora, mais a gente consegue estar tranquilo, mais a gente consegue estar inteiro, vivo, e vivendo cada situação com aquilo que ela efetivamente apresenta, e não dentro dos nossos pensamentos, que costumam no mundo que a gente vive, especialmente, né, você está aqui em São Paulo, eu também, a gente está para o mundo nesse momento, mas aqui em São Paulo, com a quantidade de estímulos que a gente tem, fica muito difícil a gente estar presente no agora, né? Então, começar um pouquinho falando exatamente sobre esse nosso momento, a gente esse momento de pandemia acabou trazendo para todo mundo uma certa ampliação de medos, né? A gente passou a ter mais medo do que a gente tinha naturalmente, né? Por conta de medo de perda de trabalho, medo de não ter dinheiro, medo da perda da vida, medo da perda de pessoas queridas, né? Nesse momento a gente passou a ter junto com esses medos, muitos pensamentos. Né? Esses pensamentos mesmos que a gente estava falando, que nos tiram do agora. E esses pensamentos passaram a ir com a gente para a cama. Muitas pessoas começaram a relatar insônia, dificuldade para dormir, um acordar durante a madrugada, e aí
um cansaço, né? Um cansaço e dores físicas. No consultório, o que eu fui percebendo junto com outros colegas, um aumento da ansiedade, né, e uma necessidade de se ter um planejamento sobre o dia, para não se deixar tomar por este tempo que, se a gente não cuida, ele nos engole, né? Então a gente começou a ver necessidade de estabelecimento de rotinas para que nós pudéssemos estar mais seguras. Então, manter o máximo uma rotina anterior, que a gente tinha de acordar, tomar banho, tomar café, se vestir, ligar o computador, né? Ter uma prática meditativa. Tem gente que tem meditado de manhã, tem gente que tem meditado à noite, né? Então, ter uma prática meditativa e aí começar a vida. Mas ter rotina. A rotina, ela é estruturadora. Eu não estou aqui falando de você se escravizar na rotina, né? Mas eu estou falando da rotina que estrutura. Eu sempre dou fala, querida. O exemplo da rotina que estrutura, é importante a gente dizer, Flávia, que só os limites nos dão a liberdade. Exatamente. Né? E muitas pessoas que eu ouço dizer que não gostam da rotina, eu prefiro sempre plantar essa sementinha, mas veja, é a rotina que vai permitir que você tenha tempos livres, se você quiser, para que aquela rotina, para que a sua agenda faça sentido. E antes de passar a palavra para você, Flávia, quero só... Olha o Geraldo Rufino aqui! Ei, Gê! Tudo bom, querido? Olha, Geraldo, você é luz, assim como a Flávia Mendonça, que me conectou ao Geraldo. Né? E toda essa história fabulosa. Essa família é muito linda. Eu amo essa família. Muito. Então, Flávia, antes de passar para você nos dar esse exemplo, né, sobre esse tempo para a nossa respiração e aí sim organizar todo o nosso dia, eu quero agradecer todos que estão aqui conosco, escolhendo, compartilhando esse tempo conosco. Já já eu vou tirar os comentários e só para explicar para vocês, nós faremos agora um pouquinho de explicação e já já a Flávia vai nos proporcionar uma meditação com os chakras. É por isso que hoje, né, aqui atrás de mim tem todas as cores dos 7 chakras. Então, já já, aguardem, nós vamos fazer essa meditação. E no final, se a gente conseguir tempo, nós vamos responder algumas perguntas. Então, para não perderem aqui, enviem na caixinha, tá, com um pontinho de interrogação. E, além disso, envie coraçõezinhos aqui do lado, que o Instagram vai entender que o assunto é relevante para mais pessoas, tá bom? Então, Flá, agora tá com você. Estou aqui me enquadrando de novo. Então, vamos lá, gente. Então, esse momento, a gente estava falando de um pouquinho de rotina, né? Quando uma criança entra na escola, a primeira coisa que ela vai aprender, quando ela é bem pequenininha, e a primeira coisa que a escola oferece para uma criança é rotina. Então, a escola vai estabelecendo rotina básica, assim, onde ela coloca para a criança que ela vai chegar e que ela vai ter um momento da roda. E aí que ela vai ser acolhida naquele momento de grupo. E que depois desse momento de grupo vai ter uma pequena atividade, depois da atividade vai ter o alimento. Depois do alimento vai ter uma outra atividade, e aí uma outra atividade, e depois dessa outra atividade e da outra, a mamãe vai chegar. Essa estrutura é super importante para fazer com que a gente esteja tranquilo, para ter um tempo de distanciamento da mamãe, né? A mesma coisa, neste momento de pandemia, é importante. A gente precisa ter uma rotina para que a gente tenha tranquilidade de esperar por esse tempo que a gente está vivendo, que a gente ainda não sabe direito qual vai ser. Então, a gente, em casa, na nossa vida, na nossa estrutura interna, a gente precisa ter rotina, porque a gente não sabe ainda do externo. Então, eu preciso me organizar para poder viver melhor este outro tempo. Eu tenho o meu tempo
e eu tenho tempo externo, tá? Falar alguma Você coisa? comentou, você comentou agora há pouco, no início da nossa conversa, que a pandemia trouxe um aumento de sentimentos que, se existiam num nível menor, eles aumentaram muito, porque este tempo externo provavelmente não estava equilibrado com o tempo interno. Você mencionou ansiedade, angústia, insônia e outras dores, porque em algum momento, né, Flá, dividiram corpo físico, saúde mental e saúde física. E estamos falando de saúde, então a gente precisa olhar para as nossas emoções, nossos sentimentos com muito carinho, né, e investir tempo para compreendê-los. Exatamente, assim, a gente e esse momento de estar em casa tem permitido muito. A gente queria tanto ficar em casa, né? E no início a gente não soube o que fazer com esse tempo, né? A gente ficou perdido nesse tempo que antes parecia ser um tempo de prazer ficar em casa. De repente, o tempo cronológico, né? O Cronos foi trazendo para a gente e agora, né? O tempo linear foi me dizendo e aí, o que eu faço com isso? Sim. Né? Como é que eu posso lidar com este tempo? E isto foi lá gerando ansiedades, não saber quanto tempo ia durar, a desconexão entre o tempo do prazer e o tempo da obrigação, né? Graças a Deus eu consigo ligar os dois tempos, né? Eu consigo ter o Kairos e o Cronos caminhando junto. Eu tenho muito prazer no trabalho, eu tenho muito prazer em estar com pessoas. Então, eu só preciso tomar cuidado, assim como outras pessoas, para que eu não me deixe levar por esse excesso de prazer que eu tenho na hora que eu faço as coisas e também não me sobrecarregar, né? Porque quando a gente tem uma conexão entre o tempo do prazer e o tempo da dita obrigação ou a vida pro necessário, a gente acaba correndo o risco de se abusar, né? Abusar do tempo, desse tempo de 24 horas cronológico. Como é que é? É do abusar, por mais que você ame o que você faça, para você continuar fazendo o que você ama, você precisa ter um tempo para você. Senão, não há equilíbrio, né? Exatamente, exatamente. Bom, aí o que foi acontecendo nesse momento de pandemia? A gente foi orientando as pessoas que estabelecessem rotinas, né? Então, dentro da rotina, manter sempre atividade física, manter sempre horários, respeitar horários de refeições, que muitas vezes, quando a gente está trabalhando lá fora, a gente acaba comendo um sanduíche na mesa. Eu tive a chance de resgatar, provavelmente como você aí na sua casa, resgatar almoço, né? Ter horário. A minha agenda agora tem horário fechado para almoço. Meu filho falou, mãe, que legal! Eu fiquei muito feliz de ver que você fechou horário para almoço, tá? Então, resgatar essa rotina aonde você possa ter clareza do momento em que você começa a trabalhar, no momento em que você para ter a sua pausa no meio da manhã, uma pausa para o almoço, uma pausa no meio da tarde e o fim. E fim é fim, né? E nesse meio, poder ter, na hora da alimentação e mesmo na hora do lazer, se nutrir. Se nutrir de boa alimentação, se nutrir de bons pensamentos, se nutrir de boa programação, se nutrir de boa leitura. Você usar do seu tempo de descanso para se nutrir só de notícias sobre o Covid, não vai ser nutritivo, não vai alimentar sua alma e vai te deixar ainda mais ansioso. Então, cuidar da sua nutrição como um todo. E eu falei também da atividade física, né? Tem muitas pessoas oferecendo lives de atividade física, né? Seja de ginástica, seja de yoga, seja uma atividade mais tranquila, como a meditação. A meditação nesse tempo cresceu muito. Verdade. E a meditação, né, Isa, eu estava olhando o seu livro, ela tem benefícios imensos, né? Porque a gente é um país que naturalmente já vivia muito ansioso.
né? 12 milhões de brasileiros com diagnóstico de ansiedade, aliás, perdão, 18 milhões de brasileiros com diagnóstico de ansiedade patológica, segundo a OMS. Porque tem dois tipos de ansiedade, né, Flá? Eu estava com ansiedade muito positiva para a nossa conversa nessa manhã. As pessoas sentem ansiedade pelo nascimento de um filho, preparação de uma festa e tudo mais. E aí tem a ansiedade patológica, que eu trago uma fala da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, em que ela fala que a ansiedade patológica, aquela que te causa malefícios no corpo, é quando você espera o pior do futuro. Então, Uhum. quando você espera o melhor, é uma coisa. Quando você espera o pior, quando esse medo da morte, o medo que vai dar tudo errado, se manifesta a maior parte do tempo, aí sim é um problema. Porque a ansiedade em si, como você falou, é a expectativa da chegada de uma coisa, uma expectativa gostosa. Uma ansiedade colabora para que a gente planeje. Né? Ah, eu quero fazer uma viagem, aí eu quero ter uma casa, aí eu quero ter um filho, né? Então, como eu posso me organizar para isso? Aí, a ansiedade, essa que é boa, ela colabora com a organização. Já esta patológica, ela nos carrega com ela. A gente acaba perdendo o livre-arbítrio, a gente acaba adoecendo por conta dela, né? Então, naquele início de pandemia, eu subi e descia 14 andares por dia, né? Então, fui buscando, junto com a família, ou eu mesma, fui buscando atividades físicas. E fui transformando, né? Durante a pandemia, até que eu fui adotando e percebendo muitas pessoas adotando a meditação, né? Então, a meditação, ela colabora em muito para o acalmar do nosso estado interno, né? Então, neurocientistas vêm estudando o efeito da meditação na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, na nossa vida. A meditação tem benefícios extremos. A gente consegue, por exemplo, diminuir a atividade cerebral, acalmar os nossos pensamentos. A gente consegue expandir a consciência. Né? Quantas pessoas, eu mesmo assim, em situações de meditação, eu acabo criando trabalhos, gerando novos filhos, né? Eu tenho 2 filhos biológicos e muitos projetos, muitos trabalhos que eu chamo também de filhos, porque vem da mesma energia. A Uhum. energia criativa do segundo chakra e também uma energia do quinto chakra, que é o visionário, né? Aquele que enxerga além. Então, a meditação me propicia muito, eu ponho até um caderninho do lado com uma caneta, um lápis, onde eu anoto as ideias que me vêm e que vão depois se tornar trabalhos, né? Então, a meditação ajuda a acalmar a mente, a meditação ajuda a que a gente fique no presente. Você falou da Ana Beatriz Silva, ela para mim é uma grande mestra também. Os livros dela para mim são bíblias, especialmente porque ela explica com uma clareza, com uma singeleza, alguns desequilíbrios emocionais que normalmente até para nós psicólogos fica difícil entender o psiquiatrês, né? E aí ela tem uma qualidade de transformar aquilo tudo muito simples, né? Então, com muita frequência, eu recomendo aos meus pacientes que acessem a leitura dela, né? Para compreender estados internos. Lá, é curioso quando você diz para acalmarmos o nosso pensamento, porque se nós acalmarmos a nossa respiração, os nossos pensamentos também serão Exatamente. desacelerados. O que é uma contradição neste mundo que nós vivemos, esse mundo express, em que tudo é para ontem. E nós queremos o mais rápido possível. Né? Então, isso não contribui para mantermos este equilíbrio. E muitas pessoas, quando me dizem, nossa, eu não paro de pensar, ou minha mente não desliga, a respiração, na minha opinião, é
o principal caminho para a gente conseguir esse equilíbrio. E aí, Flá, já para passar a palavra para você, eu gosto muito de desmistificar a palavra meditação, porque dependendo, né, do profissional que está falando sobre meditação, as pessoas se sentem culpadas achando que a meditação é algo inacessível para elas, que elas vão ter que ter um recurso diferente. E aí, veja, o que está entre a inspiração e a expiração chama-se tempo. Quando nós inspirarmos e não expirarmos, significa morte. Então, a meditação, na minha opinião, é prestar atenção na respiração. Tem gente que vai fazer isso com música, né, contando nos dedinhos, visualizando coisas, mas eu queria só dizer aqui, olha, deixa eu ver, a Deteca diz, eu tenho muita dificuldade de meditar. E aí, Deteca, o que eu vou te dizer? O primeiro movimento que nós fizemos depois que saímos, né, da barriga da nossa mãe foi respirar. Só que a gente se perde, né, Flá? No meio de tanta coisa, tanta pressa, tanta distração, tanto conteúdo, a gente esquece. E aí fica com a respiração cada vez mais curta. Tantos estímulos, né? A gente está num mundo de muitos estímulos. Então, quando a gente fala em meditação, existe uma vertente que fala muito do liberar a mente de pensamentos, né? Se a gente puder liberar a mente de alguns pensamentos, já é muito bom, né? Então, eu me lembro de uma pessoa durante um treinamento que ficou profundamente feliz após uma meditação. Quando ela virou para mim e falou assim, virou para o grupo, né? Era uma partilha de grupo. Ela virou e falou: hoje eu estou satisfeita, eu estou muito feliz. E a gente ficou esperando o que ela ia dizer. E ela falou assim: hoje eu consegui ficar só com 2 pensamentos. E isso, no mundo no qual a gente vive, nós não viemos do mundo oriental, onde a pessoa praticamente nasce meditando, onde a pessoa nasce na quietude, onde existe um respeitar de limites muito grande, o seu espaço, o meu espaço, o seu ambiente, o meu ambiente. Isso permite que vocês tenham uma maior quietude já desde sempre. Aqui, no Brasil, existe uma cultura de que a pessoa valorizada é a pessoa que faz, né? A pessoa que é ativa, que promove, que aparece, né? É uma cultura do excesso. Então, existe, por um lado, uma cultura do excesso, por um outro lado, uma cultura do excesso da intelectualização, que também concentra a gente só numa parte. Então, a meditação, ela é integrativa. Ela integra todos os aspectos do ser. Ela equilibra. Ela traz para o presente o máximo possível dentro de técnicas variadas. Ela traz para o presente o máximo possível para que você perceba a realidade de uma forma equilibrada. E eu não gosto de falar no negativo, mas agora eu vou falar de uma forma não distorcida, porque Perfeito. os excessos de inputs levam muitas vezes a distorções de realidade, né? Distorções que nos fazem olhar para um passado e que nos fazem lembrar demais de um passado, distorções que fazem com que a gente se preocupe demais com o futuro. Tá? Então, fala, querida. Não, pode terminar, Flá. Eu já vou abrir aqui para 2 comentários. Tá? Então, o que acontece a meditação hoje é comprovadamente eficaz para depressivos, pessoas que estejam em estado depressivo. Quando elas praticam meditação, elas podem resgatar esta pessoa desse lugar, elas podem minimizar ou efetivamente acabar com os sintomas depressivos. Nos ansiosos, a meditação, eu estava vendo a Teca, que é uma pessoa amada, querida, que você acabou de falar aí, com quem eu me identifico muito. O ansioso, no qual eu me coloco também, existe uma dificuldade um pouco maior de entrar na calma, né?
Mas para estados de ansiedade crônica, a meditação colabora muito para que você diminua os espectros, né, da ansiedade. Para que, ao invés de você ficar entre mais 10 e menos 10, que você venha um mais 5 e menos 5, um mais 3 e menos 3, porque para o ansioso pensar em estar no zero é quase que a morte, né? Porque ele está habituado com muito movimento. Sim, é impossível e aí depois se sente culpado, né, Flá? Olha só, são 10h26, né? Nós vamos fazer uma meditação em torno de 20 minutos. Então, antes de passar para a meditação dos chakras, eu quero só te fazer duas perguntas aqui breves, que aí já pode Entrar na prática. inspirar, Uhum. né, as pessoas a fazerem onde quer que elas estejam. Então, deixa eu ver se eu acho quem foi que disse. Qual o melhor lugar para meditar? O Renato Bezerra. Tem algum lugar para meditar adequado, Flá? O melhor lugar para meditar, primeiro, é um lugar de quietude, né? Um lugar tranquilo, de preferência não um lugar que tem uma lâmpada branca deste jeito que eu estou aqui. Se você puder estar num lugar com uma luminosidade natural, é o melhor. Você ter um lugar tranquilo e você ter um lugar que, para você, de preferência, você possa constituir como o seu altar, o seu cantinho sagrado. Né? Um canto sagrado onde você possa repetir esta prática. A meditação praticada em um dia, ela traz benefícios. Alguns. A meditação praticada constantemente, ela traz outros benefícios, muito mais benefícios. Então, quando você se compromete a incluir a meditação na sua rotina, bem cedinho de manhã antes de começar tudo, ou no final da tarde para terminar o dia, isso colabora para que se intensifique e o seu corpo se habitua, a sua egrégora, a energia que fica em torno de você, também vai saber que vai ter esse momento de parada consciente. O melhor seria a gente ter estar neste estado de quietude meditativo o tempo inteiro. Viver no presente, considerando o estado meditativo como viver no aqui e agora, viver no presente. O melhor seria a gente estar nesse presente o tempo todo, né? Mas não é realmente o que costuma acontecer. Não é? Flá, antes de te perguntar sobre os chakras, né? Antes da gente fazer a meditação, brevemente, essa semana eu tive 3 momentos muito, muito kairós com o Robson Amushi, nosso querido amigo do Resiliência Humana. E aí eu perguntei para ele, onde está o passado e o futuro? No presente? Porque eu só consigo pensar no passado agora. E eu só consigo projetar o futuro agora. Então, olha que curioso. Eu só terei um passado do qual eu me orgulhe se eu planejar agora o que eu vou fazer. E essa pausa voluntária que você está dizendo, ela é fundamental para evitarmos uma pausa involuntária, né? Que geralmente tem forma de doença, que não é uma punição, é um aviso. Então, toca agora o barco sobre os nossos chakras. Só queria fazer esse complemento em relação ao estar presente, né? E quando você falou egrégora, que é essa energia em torno, né, do nosso corpo, os chakras são, lembrar que eles existem é fundamental, não? Então, os chakras são, normalmente a gente trabalha com eles, é fundamental a gente poder olhar para eles, porque é uma chance da gente entender sobre como a gente está, né? Como está o nosso equilíbrio, como está o nosso equilíbrio em cada um dos pontos. Existe uma concepção que trabalha com 7 chakras. Tem várias formas de olhar para os chakras. A gente vai trabalhar aqui com 7 chakras básicos, tá? Eu vou rapidamente falar deles para que na hora da meditação você não tenha que falar assim, onde fica mesmo esse chakra, tá? Então, o primeiro chakra, que é o vermelho ali atrás da Isa, é o chakra básico, é o chakra da raiz. É o chakra que fala da presença na Terra, da existência, é o chakra da vontade para ser, para estar presente, para estar no aqui e agora.
é o chakra das raízes, da chegada, da energia primeira. Ele é vermelho, o elemento é a terra e o, o, o sentido é o olfato. Né? Então, os bichos têm o olfato como o órgão do sentido mais apurado. Então, o primeiro chakra é o mais bicho que a gente tem. Tá? Não vou Ele tá, onde? entrar. Ele Fala. tá onde? Esse chakra Ele fica onde? está lá na base, no nosso períneo, lá embaixo. Se a gente puder falar, vou usar termos reais, tá? Para as mulheres ali perto da vagina, para os homens entre o saco e o ânus, tá? Então ele está na base do nosso corpo. Os chakras, eles não são físicos, tá? Eles são vórtices de energia que trocam energia entre o nosso corpo físico e os nossos outros corpos e o externo. Então, eles são representados como rodas, né? Que aqui embaixo ele teria 4 pétalas. O nome chakra significa roda, né? E eles são representados por pétalas. O primeiro chakra são 4 pétalas, tá? O segundo chakra, fala, Isa. Então, Tá, ok. tá. O segundo chakra é o chakra do sagrado. E é muito interessante porque o sacro, o chakra sacro ou do sagrado, é o chakra da sexualidade. Então, muita gente fala assim, não, né? Sexualidade, sexo, sagrado, e sexo é sagrado. E este chakra é um chakra importantíssimo para esse momento. Aliás, os 3 primeiros, né? O da preservação da vida, do estar aqui e agora. O segundo chakra, o chakra do prazer, da sexualidade, da sensualidade, que é o chakra laranja. Tá? Então, é o chakra que faz com que a gente tenha alegria, felicidade, prazer. Então, vital e sagrado. O terceiro chakra, então, o segundo chakra fica mais ou menos 3 dedos abaixo do umbigo. O terceiro chakra fica no plexo solar. Ele fica mais ou menos alguns dedinhos abaixo do estômago. E é o chakra do poder, do trabalho, do poder para o trabalho, do estar em sociedade, do ego. Né? E do ego, a gente escuta muito falar do ego como algo ruim. O ego é o que nos mantém vivos. Né? O ego é o que estrutura a nossa personalidade. Se a gente não tem ego, a gente tem loucura. Tá? Que Então, a gente precisa ter ego. Então, esses 3 primeiros chakras são os chakras básicos que, nesse momento em que a gente está aqui preservando a vida, trabalhando para preservar a vida, procurando vacina, né? Estando no aqui agora, no corpo físico, a gente fala desses 3 chakras como um triângulo inferior que termina no nosso cardíaco. O cardíaco é o primeiro momento da sutilização. O cardíaco é verde. O cardíaco fala de amor, de compaixão, de amor incondicional, de entrega, de generosidade. O quarto chakra é a generosidade. É o chakra que traz para o coração. Os nossos braços são a extensão do nosso coração. Por isso que nesse momento os abraços estão nos faltando tanto. Porque é isso, é o sentir a partir do coração. Aí, né, pensando no triângulo inferior aqui, tem um triângulo superior que começa aqui e que nos abre para o universo. Este aqui nos abre para a Terra, este nos abre para o universo. Tá? E a partir dele a gente tem o quinto chakra, que é o laríngeo, que é o chakra azul, azul claro, que está aí com a Isa, que é o chakra da boa comunicação, é o chakra da fala, da expressão com amor, tá? Aqui nós temos o frontal, que é o chakra que fala da nossa, do ver além, da clarividência, da capacidade de ser perceptivo de algo que os nossos olhos físicos não estão olhando, não estão percebendo.
tá? E o sétimo chakra, que é o coronário, que é o chakra da espiritualidade. Então, é aquele que quando a gente se conecta com o divino em nós e que se alinha com o divino, a espiritualidade, da forma como ela se manifesta para cada uma das pessoas, a gente o percebe a partir daqui, tá? Então, eu precisava dessa localização para fazer o trabalho com vocês. Respirem sempre, inspirem pelo nariz, crescendo a barriga, o peito, e depois soltem pela boca. Cuidado na hora de soltar pela boca para não fazer bico, tá? Então, a respiração é uma respiração abdominal. A gente inspira pelo nariz, crescendo a barriga. Tem algumas práticas, inclusive físicas, que falam que é uma outra respiração. Aqui a gente vai inspirar pelo nariz, crescendo a barriga, levando até o peito, expirando pela boca. E assim a gente inspira novamente. E devagarzinho a gente vai fechando os olhos. Sente-se. Se por acaso você estiver deitado, é importante nessa meditação que a gente esteja sentado. Então, se você estiver numa cadeira, coloque os seus pés bem plantados no chão, sua coluna ereta. Se você estiver num banquinho de meditação, mantenha-se em posição de lótus, mantendo a coluna ereta. Para que você mantenha a sua coluna ereta, pode colaborar você levemente puxar a bochechinha do seu bumbum para trás. Ele ajuda, esse momento ajuda para que você mantenha a coluna ereta. E assim, de olhos fechados, respire. Conectando seus pés no chão. Sinta a terra. E sentindo a terra, respire a terra. Imagine uma grande espiral vermelha vindo lá de baixo da terra, com toda a energia da vida, das raízes, do vermelho. Imagine essa grande espiral se aproximando mais e mais de você. E você está tranquilo, tranquilo para receber essa energia que já está em você e que pode ser agora reconhecida, ampliada, fortalecida por essa imagem da espiral vermelha da Terra. E respirando, permita que essa espiral vá se duplicando e tocando cada um dos seus pés. E essa espiral toca os seus pés e vai subindo e tocando os seus pés, subindo pela parte inferior das suas pernas,
reconhecendo o vermelho em você, reconhecendo a sua capacidade de estar conectado às raízes, de estar vivo, de estar presente. E esse vermelho vai reconhecendo, vai limpando as suas pernas, passando pelos seus joelhos, na forma de uma espiral, subindo pelas suas coxas, e fortalecendo e reconhecendo a energia das suas coxas, e subindo e chegando até a base do seu corpo, até o assoalho pélvico. E aí na base do seu corpo você sente o esplendor do vermelho. Você respira o vermelho e sente essa abertura para a terra. E esse vermelho preenche todo o seu assoalho pélvico. E você respira, expande. E expandindo, você se reconhece. Reconhece a sua base. E subindo nessa espiral um pouquinho mais, você recebe uma gotinha de amarelo. E esse amarelo se une ao vermelho e aí faz-se o laranja. O laranja vivo, o laranja presente, o laranja do prazer, da sensualidade, da sexualidade, da alegria. E você respira profundamente esse laranja. E expande o laranja por todo o seu quadril, começando ali um pouquinho abaixo do seu umbigo, é pleno laranja, da base até esses 3 dedos mais ou menos abaixo do umbigo. E você respira, expande e reconhece a sua capacidade criativa, a sua sensualidade, a sua capacidade em ter prazer. Aí você reconhece a parceria, o dois, o casal. E respira e expande. E permitindo que essa espiral continue no giro pelo centro do seu corpo, imaginando que ela está aí, no entorno da sua coluna. Você sobe mais um pouquinho. E então, chega mais ou menos na altura do seu estômago, um pouquinho abaixo. E aí você vai vendo de onde veio aquele pingo amarelo. Ele veio aí do seu abdômen, do seu plexo solar, aí que é o centro da nossa força egóica. É aí que você encontra com o seu poder de realização na sociedade. É aí que você encontra a sua capacidade de trabalho. E então você reconhece a sua capacidade de trabalho, a estrutura do seu ego. Você reconhece a capacidade e a chance de estar na vida e de saber qual é o seu lugar na sociedade. E assim você respira o amarelo e esse amarelo preenche todo o seu abdômen, as suas costas. E aí subindo mais um pouquinho,
essa grande luz amarela recebe uma gota de azul celeste. E esse amarelo vai se tornando verde. O verde da cura, o verde do amor, o verde da compaixão, do amor incondicional. E você reverencia esse verde, reconhece a sua capacidade de amar, de ter compaixão. Pronto. Essa é a vida. Não é? A vida do jeito que ela é. Exatamente. Muito especial isso, não é mesmo? Não é? Porque a vida é assim, a gente vai retomar. Você acha que a gente consegue esticar ou a gente vai cair em algum momento? Só Deus sabe. Então, gente, vamos lá. Essa é a vida, né? Isto é exatamente a prova viva. Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. Eu vou só falando mais um pouquinho, vou falar mais perto de vocês. Essa é a vida. Isso é a prova viva de como a gente merece trazer um estado meditativo para a nossa vida. Porque a vida, de repente, nos manda surpresas como essa, onde a gente está intimamente, profundamente ligado com a nossa essência, com o nosso eixo, e de repente algo acontece. Algo nos tira desse estado. Então, que a gente possa retomar. Eu vou fazer uma retomada rápida. De novo, respirando. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Vou pedir para que, se tiverem pensamentos aí agora na sua cabeça, para que você instale uma caixinha dourada bem ao alto de você, onde você pode guardar os seus pensamentos, se comprometendo a resgatá-los no final. Se por acaso, em algum momento, a gente sofrer de novo uma desconexão dessas de fora, fique com você, esteja com você no seu mais íntimo equilíbrio. Então, respirando, colocando os pensamentos desnecessários nessa caixinha dourada. E então, você retoma os seus pés bem plantados no chão, sua coluna ereta, vai acalmando os seus pensamentos. E você, já conhecendo a espiral, ela relembra e passa pelos seus membros inferiores, toca seus pés, sobe pelas suas pernas. Reconhece a potência das suas raízes. Reconhece a sua força no aqui e agora. E assim, o vermelho sobe pelas suas pernas, toca o assoalho pélvico, e a espiral sobe, reconhecendo a energia do seu quadril e reconhecendo a energia do quadril, a sua sensualidade, a sexualidade, a alegria, o prazer. Vai subindo mais um pouquinho, chegando no seu abdômen, se conectando ao amarelo do seu abdômen, respirando, reconhecendo o seu poder, a sua potência, a sua força para o trabalho, reconhecendo o seu ego fortalecido, e subindo mais um pouquinho,
Na altura do seu peito, você se conecta com o verde do amor, o verde da cura, o verde da generosidade. E você respira e expande o verde pelo seu peito, a parte superior das suas costas, seus braços e mãos. E então aí você entra na região da sua garganta. E aí você tem o azul celeste que permeia a sua garganta. O azul celeste que permeia a sua capacidade de se comunicar, que amplia a sua capacidade de se comunicar, de falar com amor. E você respira e expande esse azul. E subindo mais um pouquinho, na altura dos seus olhos, você se conecta com o azul índigo, o azul noite. O azul noite da clarividência, do ver além. O azul noite das grandes ideias, dos grandes pensamentos. O azul noite que te prepara para a conexão com a espiritualidade. A espiritualidade que está bem no topo da sua cabeça, no alto da sua cabeça. E a espiral que veio permeando o seu corpo sai pelo alto da sua cabeça, formando um grande cone, uma grande conexão com o divino. Respire a energia que vem do universo. Respire a conexão com a espiritualidade. Respire o divino. Mais um exemplo. Mas dessa vez, nós quase conseguimos ir até o fim. Como a Flávia disse, essa é a prova de que muitas coisas podem acontecer sem o nosso consentimento, evidentemente, e aí é que nós vamos viver de fato o desapego pelo nosso controle. Percebem? Essa é a segunda tentativa que nós fizemos para fazer a meditação dos chakras. E é curioso como nós tivemos aqui 2 vezes a demonstração que a internet não contribuiu, mas vocês podem, então, a partir de agora, levar esse conhecimento que a Flávia Mendonça compartilhou conosco sobre os chakras, esses vórtices de energia que formam a nossa egrégora, toda aquela energia em torno de nós. Eu recomendo que vocês comecem a seguir a Flávia no Instagram, Flávia Mendonça Psi. Evidente que o C cedilha não existe na internet, né? Então, Flávia Mendonça Psi.
Flávia compartilha muitas informações que são muito úteis para o nosso bem viver. Eu vou agora ver se a Flávia já conseguiu voltar. Para a gente poder concluir essa nossa meditação com os chakras. Foi muito especial até aqui. Olha, a gente fala que tem uma carta no xamanismo que se chama, no baralho xamânico, que se chama Rei-Oká, que é o brincalhão, né? E o brincalhão, ele se manifesta também para abrir espaços na gente. Ele se manifesta para que a gente aprenda a viver no inusitado. Tão inusitado quanto isso, né, que a gente acaba de viver, quanto inusitado da vida, deste momento que a gente está vivendo. Então, eu sempre digo que está tudo certo e que a gente precisa aprender a viver com isso e com esse inusitado. Perfeito. Olha, o Fábio, né, dizendo, somos testados o tempo inteiro mesmo. E nós podemos olhar o que aconteceu aqui como um problema ou como uma oportunidade. Eu estou vendo como uma oportunidade, sabe? Foi incrível que nós tivemos, porque isso mostra, né, o quanto... A vulnerabilidade e o quanto a gente precisa estar no eixo. Absolutamente. Né? A única coisa que está no nosso controle é a nossa respiração, para controlarmos os nossos pensamentos, para termos controle sobre as nossas ações. Agora, o que tudo isso vai representar, né, para o outro vai depender do outro. E não... Sim, é isso aí, querida. Olha, muito prazer. Eu aprendo a cada momento, especialmente com esse mundo tecnológico, né? Que eu sou péssima nisso, mas eu aprendo muito com isso. Foi um prazer estar aqui com você. Você me traz... você tem me trazido nos últimos 2 anos, onde a gente tem tido essa convivência mais próxima, você me traz muito aprendizado pela sua generosidade. Você me traz muito aprendizado pela forma como você vem dando a volta por cima, como você aprendeu a viver a partir dos seus momentos de dificuldade, você criou oportunidades, né? E a sua vida está começando, né? Tudo na sua vida está começando agora. E ver a sua forma de fazer essa transformação, o seu crescimento depois de todas as adversidades vividas, né, que ainda estão aí, mas você vem com a sua positividade e você cresce e se coloca e a sua voz precisa e merece ser ouvida por todas as pessoas que viveram experiências semelhantes às tuas e pessoas que estão aí merecendo ouvir sobre o tempo, né? E sobre este tempo e este dar um tempo para si mesma. Muito grata, muito feliz de estar aqui com você, com todas as adversidades. Flávia, vejo o comentário da Cris Lima. Relaxei muito apesar dos imprevistos. Talvez esse tenha sido a nossa missão nessa manhã, né? Mostrar que mesmo com todas as adversidades, nós podemos, se quisermos, né, manter então o nosso estado interno. Eu te agradeço profundamente pelas palavras. Você só vê em mim o que tem dentro de você. E espero que em breve a gente possa repetir essa meditação. Mas foi uma aula que você deu sobre os chakras e agora cada um pode fazer da sua maneira, né? E pelo tempo que quiser, com essa energia vindo pelo primeiro chakra, indo sétimo e se conectando com a força do universo. Que assim seja. Minha querida. Muito obrigada. Obrigada Namastê. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Eu quero agradecer profundamente o tempo de cada um de vocês aqui nessa nossa hora com a Flávia Mendonça Psi. Como eu disse, sigam a Flávia lá no Instagram dela, Flávia Mendonca Psi no Instagram. Flávia compartilha e ainda vai compartilhar ainda mais conhecimentos para a gente poder viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês que escolheram estar aqui
no meio de tantas coisas para fazer, tantas lives interessantes e conteúdos, vocês que escolheram viver essa última hora conosco. Então, inspirem profundamente, expirem, isso é vida. Eu vou voltar a 1h30, aliás, às 11h30, lá no Instagram do Resiliência Humana, para a gente falar sobre o planejamento de tempo, como nós podemos usar melhor o nosso tempo, tá certo? Então, daqui 23 minutinhos, eu reencontro vocês lá no Instagram do Resiliência Humana. Até mais.